Querido Deus, nós entramos na Tua presença e sempre agradecemos porque o Senhor é o nosso Salvador. E pedimos que nos perdoe, que perdoe as nossas falhas e erros. Passa do Teu sangue sobre cada vida que aqui chegou, mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Corpo, alma e espírito, que todos sejam lavados com Teu sangue purificados. Que todos possam sentir a Tua presença, receber a direção para a vida e seguir em vitória. Se faça presente, eu peço a Tua presença, o Teu poder sendo manifestado na vida de cada um, porque todos nós dependemos do Senhor. Se não for o Senhor, não podemos prosperar em nada. Nossa mente não vai ampliar e nosso entendimento não nos levará a progresso, porque quando a mente não amplia, não há progresso. Então eu oro para que haja ampliação mental aqui hoje e que todos possam então progredir em tudo, porque se uma pessoa progride na fé, ela progride na vida. Perdoa as nossas falhas e erros, passa do Teu sangue sobre nós. Eu repreendo todas as obras do inferno contra nós, todas as atuações diabólicas contra nós. Seja inveja, olho gordo, maldade, pragas, rituais malignos, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. O Teu sangue nos garante a vitória, o Teu sangue nos garante toda a vitória. Então, manifesta com poder na vida de cada um, venha ao nosso encontro, e eu peço, meu Deus, que a Tua unção e poder esteja sobre nós. Eu agradeço pela vida e pela salvação, e tomo posse de uma reunião que leve a um resultado. O resultado é que todos entendam, aprendam e coloquem em prática, porque assim todos terão vitória. É isso que eu quero, que todos andem em vitória. Todo cristão deveria andar em vitória, todo cristão deveria ser vitorioso, e não é o caso. Então eu oro para que cada cristão que aqui está, que chegou, passe a andar em vitória sempre, ande sempre em vitória, seja um cristão vitorioso e não conheça derrota jamais. Obrigada por tudo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, meu Pai. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por gentileza. Sempre é bom lembrar que sem renovação de mente não há progresso. Então, quando a gente lê aqui em Mateus 9, 16 e 17, que diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. O maior erro das pessoas, e eu posso entender que Deus não repete, Ele não insiste tanto numa direção, se não tiver realmente lutando, Ele está trabalhando conosco, e Ele não quer que a pessoa não tenha progresso. A vontade de Deus, o trabalhar de Deus é sempre para isso, para progresso. Ele espera que as pessoas tenham progresso. Ele não quer que você, tendo possibilidades várias na sua vida, fique no mesmo lugar. Não é a ideia de Deus. Não é o que Deus quer para o seu povo. Que fique no mesmo lugar. Só que se a sua mente não é renovada, você não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é tudo que Ele conquistou para cada um de nós. Então, o que acontece com muitas pessoas? Esse remendo aqui.
um pano novo em roupa velha. A cabeça é velha. A fé é nova, mas a mentalidade é velha. Põe vinho novo em vasilha de couro velha. Essas vasilhas aqui, esses odres que fala na Almeida, corrigida, eram feitos essas vasilhas de couro de pele de ovelha. Então, é perfeito o colocar o vinho novo na vasilha nova, porque tinha como dilatar. Depois dessa fermentação, aquele vinho que era fermentado ali, quando era colocado um vinho novo naquela mesma vasilha, aquele couro já estava duro. Um couro duro, um couro rígido. Não tinha mais dilatação. Que a cabeça, a velha mentalidade, é esse odre velho. Vem essa nova força, esse vinho novo. Essa fé que pode te levantar e te levar para uma vida abençoada. Mas a mentalidade é velha. Como a mentalidade é velha, o que acontece quando essa nova força, essa fé, capaz de te levar a lugares que você ainda não foi? O que acontece? Não acontece nada. Arrebenta, há uma perda. Você perde vida, você perde tempo, você perde até esperança, porque você não está aberto para aquilo. A mentalidade é velha. E algumas pessoas, elas continuam andando em círculos, porque a mentalidade é velha, porque não entra nada novo. Elas não querem desaprender aquela fé que só atrasou a vida. Elas não querem se livrar daquela religiosidade, daquela mentalidade que só escravizou, tem escravizado, ela não quer se livrar. Então, esse odre que a Bíblia fala é a mente, uma mentalidade velha. Uma forma de pensar que, se não for renovada, tudo novo que for dado a você não vai produzir fruto algum, não vai te levar a progresso algum. Então, você pode estar aqui e, ao invés de você absorver o que Deus está te dando, você pode deixar entrar por um ouvido, sair pelo outro, porque não está aberto. Você pode questionar. Você pode agir de várias maneiras que não vai servir para nada. Não vai te levar a lugar nenhum. Quem vai perder com isso? Você. Porque cada pessoa é tratada por Deus de forma individual. E a todos é dada oportunidade de vencer. Só que alguns decidem enrijecer, ser esse odre velho durante toda a vida. E se você for esse odre velho durante toda a sua vida, você vai ser uma pessoa frustrada durante toda a sua existência. Porque toda vez que algo novo, que esse vinho novo for dado a você, essa fé, que pode te levar a lugares surpreendentes, a essa vida abundante conquistada por Jesus, como o odre é velho, a mentalidade é velha, arrebenta, não funciona, não fica, não produz frutos, não leva a progresso. Olha isso aqui. 2 Reis 5.
Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Aí tem uma história nesse meio, para acelerar eu pulei para o 9, que diz assim: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso, mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Não faria? Quanto mais ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. O 11, eu vou ler na amplificada, que dá uma ideia ainda melhor. Mas Naamã estava com raiva e foi embora. E disse: eis que eu pensei, diga pensei, que ele certamente viria para mim e ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e passaria a sua mão sobre o lugar e curaria o leproso. Eu li no 9 que ele foi com seus cavalos e carros e parou e tal. Nesse meio do 1 até o 9, ele tinha levado uma serva escrava para, numa das guerras dele, que ele venceu, ele levou como escrava uma das servas, e ela de Israel. E ela que disse: olha, se o meu senhor Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, que é o Eliseu, ele o curaria certamente, porque esse homem já tinha procurado saída. Aí o que ele fez? Ele creu naquela palavra. Ele creu no profeta que podia curá-lo, que podia resolver o problema dele, mas do jeito dele. Como ele estava acostumado a resolver as coisas? Do jeito dele, talvez tivesse funcionado por muito tempo, mas com o profeta não funcionou. Diga: com o profeta não funcionou. Isso significa que com Deus, do nosso jeito, muitas vezes não vai funcionar. Você pode arriscar. Só que esse não é um risco inteligente. Eu vou falar de risco, mas não esse. Esse não é. A cabeça dele estava condicionada a agir de um jeito. Ele era um odre velho, a mente dele. Ele teve fé para procurar o profeta, mas não para se submeter à direção do profeta. Porque a cabeça dele, já lá dentro, estava estabelecida uma forma de pensar e de resolver as coisas. Eu creio que esse homem, que era tão vitorioso em algumas áreas, era leproso, e essa lepra era fruto do que estava dentro dele. Era resultado do que estava dentro dele. Um homem extremamente arrogante, orgulhoso. Eu creio que aquela lepra, aquele problema, que tinha o poder de destruir com ele, acabar a carreira dele e tudo mais. Porque às vezes você consegue resultado
em algumas áreas, mas vem um problema que te barra e que só Deus pode resolver. E que se você não se submeter à mentalidade de Deus, ao Espírito de Deus, à direção de Deus, aquele problema talvez tenha o poder, como foi aqui com Naamã, de roubar toda a vida dele. De afetar todas as áreas, porque aquele problema de saúde tinha o poder de afetar tudo na vida dele. É uma lepra, a lepra se espalha. Há problemas que chegam até as pessoas que têm esse poder de derrubar, de desgraçar. É um problema, mas que pode afetar de uma tal maneira que barra todo o resto, faz sua vida parar. Um problema, dependendo do problema, pode fazer todo o resto parar, que foi o caso do Naamã. Ele era bem-sucedido, inclusive muito respeitado no seu país. Era uma liderança importante que o rei mantinha do lado dele. Mas aquela doença estava afetando toda a vida dele, inclusive a vida profissional dele, porque como é que ele podia continuar lidando com o rei e fazendo o que ele fazia sendo doente daquele jeito? Mas por que ele estava leproso daquele jeito? Aquilo era algo que vinha de dentro e que afetou a vida dele aqui fora. Tem coisa que vem na sua vida e toma a sua vida de uma tal maneira que é como uma lepra mesmo. Tem o poder de arruinar com todo o resto. Uma situação tem o poder de arruinar com a vida. E por que esse problema está aí? Talvez é algo que está aqui dentro, que não tem sido visto e muito menos trabalhado. Então, como é que ele resolvia as coisas? Se você vê nesse meio, ele pegou um monte de presentes, a carta do rei, então ele tinha a letra do rei, ele tinha presentes, ele foi para Samaria, munido até os dentes, de toda a honra, poder, quer dizer, eu não estou pedindo favor a ninguém, eu tenho uma carta do meu rei, eu tenho muito dinheiro, muito ouro, muito isso aqui comigo, vou dar isso ao profeta, vou receber minha cura e vou me embora. E o que deixou ele com tanta raiva? Porque ele idealizou algo, ele já tinha uma maneira de resolver as coisas própria. Eu compro, eu mando e não peço. As pessoas colocam um tapete para eu chegar e pisar, as coisas são do meu jeito. Qual o grande problema de pessoas que aprendem a resolver a vida de um jeito? Quando elas são contrariadas, a casa cai. Porque é desse jeito, não vai ser de jeito nenhum. E assim tem um monte de gente que aprendeu a ganhar dinheiro de um jeito que Deus não apoia, que aprendeu a ganhar notoriedade de um jeito que não é do jeito de Deus, ganhar promoção do jeito dele, não de Deus. Fazer as coisas do seu jeito, de um jeito próprio, e não do jeito de Deus. E o jeito de Deus, talvez, é um jeito mais sacrificial, requer humildade, um trabalho maior. E o seu jeito próprio passa por cima das regras, passa por cima do sistema. Cabe uma mentirinha, cabe uma coisa ilícita, cabe um levar vantagem ali. Mas, por um tempo, deu certo. Por um bom tempo, deu certo para Naamã. Até que ele encontrou alguém que não era comprado por nada.
Até que ele encontrou alguém que não estava nem aí para os presentes dele, para a ideologia de vida dele, para as honras dele, para as credenciais dele. Aí ele não gostou, porque ele estava acostumado a ser reverenciado. E quando as suas credenciais, os seus presentes, os seus joguinhos para conquistar e ocupar um lugar não funcionou, todas as suas táticas não funcionaram, ele não gostou. E você vê como é a mentalidade de um ser humano. Ele estava abrindo mão da cura, que até então parecia ser a coisa mais importante para ele, e ele deixou claro que o que estava dentro dele, o orgulho dele, que estava certamente causando aquela lepra, fora aquele problema fora, era mais importante sustentar quem ele era, o que ele achava, pensava, do que mudar a forma de pensar dele e acatar a direção do profeta. Eu me faço entender? Muita gente vive assim. Ele vem para Deus com a mentalidade dele de sempre. E por que muitas pessoas, elas até conseguem, como Naamã, conquistar algumas coisas, só que elas chegam num ponto onde elas não conseguem mais estabelecer e alguma coisa aparece para impedi-las de prosseguir. E aquela coisa pode roubar tudo delas, tudo que elas passaram uma vida conquistando. Esse tipo de gente, tem muitos cristãos como Naamã. Que esse odre duro, esse couro duro, que nada novo entra. Eu prefiro morrer leproso a catar isso aqui. Algumas pessoas acham que é um absurdo, que o problema ele não vai ser curado, que coisa ridícula, um homem da minha posição. Como alguns, eu estudei, eu falei com o fulano, com o cicrano, com o beltrano, eu conheço isso e aquilo, e agora o problema da minha vida é isso aqui, eu vou resolver me lavando nessa água suja? Quer dizer que o problema da minha vida é essa mentirinha que eu conto de vez em quando? Não acho. O problema da minha vida é esse negócio aí de integridade. Eu sou íntegro, só porque eu não faço isso, ou isso aqui, ou porque eu acho que isso aqui não é importante. Não entra. Não entra na cabeça da pessoa que ela até conseguiu pelo meio humano, carnal, pelo jeito, sei lá, por um tempo deu até certo os métodos dela, mas chega num ponto da vida, que você se depara com um problema que só Deus pode resolver, e a Deus não se compra como Eliseu. O Eliseu representava o Deus de Israel, e o Eliseu não era comprado por ninguém nem por nada. Nenhum rei conseguiu manipular, controlar o Eliseu, fazer as coisas e levar o Eliseu a fazer alguma coisa que fosse contrário a Deus para favorecer. Porque o Eliseu vivia com missão, por missão, e ele tinha um propósito de vida muito sério. Então, ele não estava interessado em presente de rei, em bajular rei, nem ser bajulado por rei. Ele não estava interessado em ter credibilidade com ninguém bom. Olha, eu te dou esses presentes e você resolve isso para mim. A cabeça do Eliseu não funcionava assim.
E quando Naamã se deparou com alguém que não ligava nem um pouquinho para suas credenciais, para os seus presentes, para quem ele era, tratou ele como todo mundo e disse para ele: vá se lavar no Jordão 7 vezes. Isso é um absurdo. E eu pensei que ele ia vir, ia fazer isso, e ele não fez, então eu prefiro morrer leproso. Gente, a quantidade de pessoas que escolhem uma derrota eterna, porque na cabeça delas é inconcebível uma mudança. Elas já declaradamente já se assumiram como um odre velho. Essa mentalidade velha que não vai ser renovada, e tudo novo que vier não vai entrar. Só que é o seguinte, aí fora existe esse tipo de gente, demais, mas o pior é dentro da igreja, dentro das igrejas, gente que aprendeu a viver desse jeito. Ele aprendeu dessa maneira, e ele está querendo comprar algo de Deus, ou resolver a vida dele, e é por isso que ele roda para lá e para cá, porque ele ainda carrega dentro da cabeça dele, que se ele chegar e dizer que ele é isso, ele é aquilo, ou que ele já passou por lá, ou que ele entende disso, ou se ele der uma oferta além da conta, ou se ele fizer um movimento tal, não sei. Cada um é colocado uma coisa na cabeça. Ele vai obter o resultado da vida dele. E alguns já chegaram com cavalos e carruagens várias, com tantos movimentos e ofertas extraordinárias para Deus, e a vida dele não mudou até hoje. Porque Deus não está interessado, você deve dizimar, você tem que dizimar, você tem que ofertar, porque se você não fizer isso, você está em maldição. Agora, a gente não compra Deus. Você não compra Deus. Você não compra uma mudança de vida, você não compra um lugar no céu. Deus não está à venda, nem suas promessas. Isso só vem até você através de obediência e uma mudança interna. É a coisa mais absurda quando algumas pessoas colocam na cabeça delas que elas vão ter uma transformação fora do comum se é uma mudança interna. Algumas pessoas já carregam isso dentro delas. Algumas pessoas, elas aprenderam, inclusive, por exemplo, eu digo a você que eu me sinto desrespeitada se alguém disser assim, como eu já tive gente passando aqui no altar, dizer assim, eu preciso que a senhora me atenda, porque eu tenho uma oferta de tanto para dar. É aí que eu não vou atender mesmo. Sou franca, você ouve da minha boca, porque eu não sou mercenária, eu não faço a obra por oferta, eu faço a obra por missão. Eu preciso de dinheiro, porque o dinheiro por tudo responde. Mas eu não estou à venda. E nunca vou estar. Ninguém me compra. Não existe a possibilidade de uma pessoa me comprar. Eu tenho todos os dons. Quantas vezes aparece alguém e diz, não, porque eu tenho os dons, eu tenho isso. Amém. Não, porque eu já levantei a igreja tal. Não preciso que a minha igreja seja levantada. Ela já está em pé. Ela nunca caiu na vida. Ela nunca caiu na vida. Nunca. Quem promove é Deus, não é o homem. Ninguém promove.
Se Deus quiser me promover, Ele me promove. Se Ele não quiser, Ele não vai me promover. A promoção não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do Sul, vem de Deus. Quem promove é Deus. Agora, pelos métodos do Naamã, tem vários métodos que você consegue, sim, passar alguns processos, cortar alguns processos no meio. Só que você vai se deparar num ponto da sua vida que alguma coisa vai te parar. E todo aquele processo que você foi cortando a cruz na sua caminhada, agora você vai ter que voltar lá e fazer ele de novo. Ouviu o que eu estou dizendo? Eu estou fazendo o processo certo. Eu estou fazendo a caminhada degrau a degrau. Sem fantasia, sem ilusão, sem te vender uma ideia mentirosa, sem te enganar. Eu não vou passar nenhum processo, porque eu sei que é assim para você convencer cabeças que estão só em busca, como Naamã, da cura da lepra. Mas Deus não queria somente que Naamã fosse curado da lepra, queria que ele o conhecesse, como ele o conheceu. Deus quer que você o conheça, e não que seja só curado da lepra. Senão, daqui a pouco, a lepra volta, outros problemas vão voltar. E você vai continuar achando que você pode comprar algo de Deus. E você não pode, não. É o maior engano do mundo. É lamentável que algumas cabeças, alguns tenham que morrer sem nunca ter experimentado a plenitude do Senhor, e outros precisam chegar num ponto miserável para poder acordar e entender, não, agora eu perdi anos da minha vida nesse deserto, mas ainda bem que eu não morri, então eu vou abrir a minha cabeça agora. Eu vou deixar de ser esse couro duro. Eu vou renovar a minha mente. Eu vou deixar a palavra entrar. Então, Naamã, ele estava acostumado. Ele estava acostumado a chegar com as credenciais dele, a letra do rei, a carta do rei, que dava a ele uma autoridade, um poder maior no país. E ele chegou na porta da casa do Eliseu, lotado de ouro, prata e riqueza, todo tipo de riqueza, de dinheiro, digamos assim, vou trocar, sacolas de dinheiro. Ele chegou. E o Eliseu nem lá fora foi. Porque o Eliseu queria mostrar para aquele homem, ele foi usado por Deus para mostrar para aquele homem: a tua lepra, você não vai comprar a sua lepra, a cura da sua lepra. Você precisa dela. E se você quiser realmente ser curado, se você quiser se livrar desse problema, você vai ter que se humilhar, você vai ter que obedecer, você vai ter que fazer uma coisa que talvez você não esteja disposto. Que é o que Deus está falando. Essa era uma passagem que eu não ia ficar nela. E eu creio que eu não vou passar para as outras, porque Deus está falando comigo enquanto eu falo aqui. Que é para eu continuar nesse assunto. Então, vamos explorar mais esse assunto e nem vou correr para outra. Porque talvez a outra não é para hoje. Só essa aqui é. Algumas pessoas chegaram num ponto da vida como Naamã. Algumas até tiveram resposta, sucesso, algumas, digamos, alguns resultados. Só que agora chegou num ponto que não está evoluindo mais. E isso é maravilhoso, porque o Naamã foi, chegou num ponto que ele não tinha como mais passar. A lepra fez ele parar.
ele estava fadado a uma perda irreversível na vida dele, por causa daquela lepra, porque a lepra se espalha. Leproso, ele não tinha condições de continuar sendo o guerreiro que ele era. Acabou. E agora? Agora eu tenho credenciais, eu sou o comandante do exército do rei da Síria, eu tenho a carta do rei, eu tenho sacolas de dinheiro. Eu fiquei sabendo que tem um profeta que pode me curar. Eu vou lá, vou comprar, vou pagar, porque eu não vou dever nada para ninguém, nem a minha cura, e vou vir embora e vou seguir o meu caminho. Ele quebrou a cara. Ele quebrou a cara, porque agora chegou a hora dele conhecer a Deus, dele ter um encontro com Deus, e ele não teria um encontro com Deus se Eliseu tivesse feito tudo do jeito que ele queria. Que é o que Deus está dizendo. Alguns chegaram num ponto que daqui não vai passar, porque se Deus fizer isso aqui por você, você nunca terá interesse em conhecê-lo, em se aproximar dele, em ter um encontro com ele, em mudar o seu interior. E Deus não quer que você viva mais com essa mentalidade de que você pode, através de uma oferta, comprar as suas vitórias, através de uma revelação, de uma profecia, a sua vida vai ficar maravilhosa. Não, é através de uma mudança interna, de humildade, de quebrantamento, de vivência da palavra, de uma renovação mental, eliminando esse couro velho, essa mentalidade velha. Não vai. Se você quiser uma vida de verdade, você vai ter que aprender a viver em seriedade. E seriedade é o que o Eliseu mostrou para o Naamã. Nem saiu para receber o Naamã e disse: manda ele se lavar no Jordão 7 vezes, ele vai ser curado. Que é o que Deus está falando para alguns. Você não precisa de mais um atendimento. Você não precisa de mais uma revelação, uma profecia. Você não precisa de mais fazer, oferecer mais uma fortuna para a sua vida mudar. Você precisa de mudança interna, de integridade, de renovação de mente. É disso que você precisa. Conhecer a Deus. E a gente não conhece a Deus através de um objeto, através de uma revelação, através de uma profecia, ou trazendo uma sacola de dinheiro e colocando no altar. Você conhece a Deus através de uma mudança de espírito, mudança de visão, mudança interna, mudança de caráter, um caráter sendo transformado e se tornando igual de Deus. E isso não acontece se você não decidir viver a palavra, andar em retidão, como manda a palavra. Se a palavra diz é assim, é assim, é assim, é assim, é desse jeito, é desse jeito. De outro jeito não vai acontecer. Ele saiu furioso. Como pode? Quem esse Eliseu pensa que é? Nem saiu. Eu pensei, pensou errado. Você pensou igual você sempre pensou. Você pensou que ia resolver a cura, o problema da lepra, como você resolveu toda a sua vida. Você pensou que agora você ia resolver essa situação igualzinho das outras vezes, com a mesma mentalidade, com os mesmos recursos, com o mesmo procedimento, com a mesma forma de agir, com a mesma fé, com o mesmo espírito, mas quebrou a cara. Aí ele saiu furioso, porque ele não estava acostumado a ser tratado daquela maneira. Ou seja, ele não estava acostumado a ser forçado
a se humilhar e a chegar onde Deus queria. Que é o que acontece com muita gente. Se tudo não for feito do jeito que ele quer, ele não quer, porque ele já está condicionado a ser enganado. Ele está condicionado a pular processos, a ouvir que ele não precisa do verdadeiro sacrifício, que é o interno. Ele está condicionado já, porque a mente dele já funciona daquela maneira. Apertou, eu vou correr para o mesmo lugar de sempre. E eu quero ouvir as mesmas coisas de sempre. E eu quero que digam para mim as mesmas coisas e que falem para mim as mesmas coisas, porque o que eu me acostumei, é o que eu quero, é como a minha mente funciona. Quando ele encontrou alguém, talvez, pelo que eu percebo, foi a primeira vez que alguém o tratou como uma pessoa que precisava mudar e que a Deus não comprava, ele ficou furioso, como diz a Bíblia aqui, tanto na Almeida, na NVI, furioso, como aqui, com raiva. O que tem de cristão com raiva, por causa do orgulho, ele não quer mudar e Deus está dizendo, você vai ter que mudar se você quiser uma vida abundante, viver as promessas, você vai ter que obedecer, você vai parar de pular processos, você vai ter que aprender a passar pelos processos, você vai ter que sair dessa mentalidadezinha confortável e vai ter que começar a sacrificar. Você vai ter que ceder para as mudanças que eu venho requerendo de você aqui dentro. Aí a pessoa pula dessa altura, porque isso eu não quero. Mas você pode continuar, só que até então, por que o Naamã aceitou ir no Eliseu? Porque ele já tinha procurado de tudo e ele não tinha obtido resultado. Certamente ele já tinha presenteado gente adoidado, levado suas bolsas, suas sacolas de dinheiro e já tinha feito tudo que tinham mandado. Mas ele continuava leproso. Por que ele foi até o Eliseu? Porque ele estava leproso. E você acha que ele teria ido lá em Israel, onde eles viviam em guerra, se ele não tivesse buscado todos os recursos? Alguns já bateram em tudo quanto é porta. Já procurou lá e cá uma mudança. E Deus está dizendo para você, que ele pode fazer o mesmo que ele fez com Naamã, mudar radicalmente a vida do Naamã, mudar a sua vida como mudou a do Naamã. Mas não vai ser através de compra, você não vai comprar. Você tem que dizimar, você tem que ofertar. Mas se essa é a tua motivação, toma lá da cá, eu te dou isso, Deus, você me dá isso. Você está no caminho errado. Não, mas eu sempre ouvi e eu ouço que esse é o caminho certo. Muitos vão pagar um preço muito alto por estar ensinando uma doutrina do diabo, do capeta. Porque você tem que dizimar, você tem que ofertar, mas você não compra nada de Deus. Se não houver uma mudança dentro de você, você pode descarregar um caminhão, uma carreta de ouro, de prata, igualzinho Naamã, que a sua vida não vai sair do lugar. E quando alguém disser, traga, descarrega a sua carreta aqui, porque é assim que sua vida vai mudar, ele está mentindo para você. Porque não adianta você fazer uma coisa e omitir outra.
Se você não dizima e não oferta, você entra em maldição. Mas se você só oferta para comprar algo de Deus e não quer mudar nada que está aqui dentro, você vai quebrar a sua cara. Igualzinho Naamã quebrou. Porque as bênçãos de Deus não estão à venda, elas vêm por obediência. E quando você dizima e oferta, você tem que fazer por fé. É fé de obediência, porque está escrito que é esse o dever de todo cristão. Não é porque você quer manipular as coisas. Quando ele não conseguiu controlar o Eliseu, ele ficou furioso. Ele foi embora com raiva. Aí um dos servos dele disse para ele: meu senhor, cai em si. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria. Agora ele só disse para o senhor apenas se lavar no Jordão, e o senhor está abrindo mão dessa experiência de pelo menos tentar. O senhor está abrindo mão. Ele estava decidido a sair de lá leproso por orgulho. Porque algumas pessoas, elas preferem terminar a vida delas leprosas, decadentes, infelizes, do que se humilharem, do que sacrificarem de verdade a Deus. E quando eu falo de sacrifício, eu estou falando do verdadeiro sacrifício, que é o interno. É a mudança de caráter, a mudança de pensamento, a mudança interna. Porque tem muito cristão que até hoje não mudou o que está dentro. A mentalidade é a mesma. Ele pensa com a mesma cabeça de antes, igualzinho o Naamã. O Naamã chegou lá e disse: eu pensei que ele ia fazer igual todo mundo faz. Eu pensei que ele ia vir aqui, ia receber meus presentes, ia botar a mão na doença, ia resolver o problema. Por onde eu passo, eu resolvo as coisas assim. Eu compro as pessoas, eu compro os deuses, eu compro o que eu quiser, porque eu sou rico, porque eu sou Naamã. E agora ele não conseguiu. Ele ficou furioso. Chega a hora que aquela velha mentalidade não vai mais. Tem um limite. Às vezes Deus vai tendo misericórdia da pessoa e a pessoa vai seguindo naquela mentalidade. Chega uma hora que basta. Deus chega para a pessoa e diz: você a vida inteira resolveu a sua vida assim, levando vantagem, com falta de integridade, mentindo, fazendo um negócio ilícito, manipulando situações, cortando os processos. Quando a cruz está pesada, você vai lá e corta um pedaço dela. Agora acabou. Eu quero que você me conheça, porque eu quero que você tenha uma vida sólida, eu quero que você construa um bom alicerce, eu quero que você, construindo um bom alicerce, você vai poder construir o que você quiser em cima. Eu quero que você seja uma pessoa abençoada, porque eu quero que você seja salvo, bem-sucedido. Se você ler toda a história do Naamã, você vê que se isso não tivesse acontecido, se o Eliseu tivesse saído e colocado a mão e recebido os presentes e feito tudo que ele queria, ele nunca teria se rendido a Deus. Quando ele foi lá e mergulhou no Jordão, foi humilde e foi curado, ali ele passou a servir o Senhor. Ele voltou, ele pediu para levar um pouco de terra de Israel, para começar a ofertar ao Senhor, fazer seus sacrifícios na terra dele ao Senhor. Ele chegou a dizer: olha, eu vou ter que entrar no templo de um Deus pagão com meu rei, porque eu sou obrigado a fazer, mas eu não vou nunca mais oferecer ofertas aos deuses pagãos. Acabou, a partir de hoje o meu Deus vai ser o Deus de Israel. Aquilo nunca teria acontecido, aquele homem não teria se convertido se ele tivesse
pagado pela bênção dele, se o Eliseu tivesse aceitado os presentes dele e dado a ele toda a honra que ele queria, ele precisava se humilhar para conhecer a Deus, e só tinha um jeito: o Eliseu mostrar o caminho para ele e ele acatar. E por pouco ele não perde, ele não perde tudo, ele quase que morreu leproso, porque o orgulho dele era tão grande, que ele não estava disposto a se submeter nem pela lepra dele, nem pela cura da lepra. Algumas pessoas, elas vêm até o Senhor, e elas dizem que elas querem demais uma mudança na vida, até ser exigido delas a mudança interna. Aí sabe o que muitas fazem? Isso é pesado demais. Isso eu não vou fazer. Isso eu não vou mudar. Até chegar a palavra e dizer: você precisa mudar sua mente, mudar seu caráter, parar com seus relacionamentos ilícitos, parar com as mentiras, parar com os movimentos ilícitos. Você precisa parar. Ah, não, isso aí não. Isso aí não, então eu prefiro morrer leproso. Você precisa se humilhar, você precisa perdoar, você precisa renunciar a si mesmo. Não, então eu prefiro morrer leproso. Algumas pessoas têm dado essa resposta para eu vou embora. Eu vou embora. Eu prefiro ir embora furioso do que me mergulhar no Jordão. E o Jordão significa esse ato de humildade. Tanto é que ele chegou a dizer: os rios de Abana e Farfá não são melhores do que esse rio aí, não? Esse rio sujo, essa água suja aí. Algumas pessoas não entendem. Quando você fala com elas sobre mudança, elas já viram e falam assim: ah, mas tem gente que faz muito pior do que eu. Eu sou uma pessoa boa. Lá em Damasco tem rios bem melhores do que isso aqui. Olha, eu sou melhor do que muita gente por aí. Deus não está querendo saber. O problema, a questão não é o Jordão que ia curar o Naamã. Era a fé em mergulhar no Jordão. Não é a água. Quando alguém te oferecer água do Jordão dizendo que ela é santa, que ela pode curar uma pessoa, é outra mentira do capeta, porque a água do Jordão não tem poder de curar ninguém. É a fé. A fé. Quando você dá um passo de fé na sua vida de mudança, é que vai te levar a uma libertação. Não é a água, não é isso e aquilo, é um passo de fé, de mudança, de obediência. Ali não tá em questão Jordão, era obedecer a direção do homem de Deus, porque Eliseu era de Deus, ele não era comprado, ele vivia por missão. Ele não estava ali por nenhum outro objetivo, senão missão. Tanto é que, se ele quisesse uma outra coisa na vida dele, ele não tinha. Lá atrás, na vida dele, ele abriu mão da terra, dos bois, do maquinário que ele tinha, para seguir o Elias, que não tinha nada de financeiro, muita unção. Era isso que ele queria. Tanto é que quando foi para o Elias ser tomado, ele falou para ele: o que você quer de mim? Ele falou: eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero o poder que está em você. Eu quero o poder que está em você. Tanto é que quando o Geazi correu atrás, que era servo do Eliseu, que podia ter sido o sucessor dele, e uma espécie o mesmo que aconteceu com ele, seguindo Elias, o Geazi podia ter se tornado, ocupado o lugar do Eliseu. Mas ele foi e pegou uma lepra para a vida dele, porque ele mentiu, indo atrás, inclusive, dos bens que o Eliseu tinha rejeitado aqui. Mas isso fica para outra história. Aqui, voltando aqui, ele estava acostumado a fazer isso aqui. Tanto é que ele falou: não é os rios de Abana e Farfá melhores do que essa água suja do Jordão? Acontece que a questão não era a água do Jordão, não era o Jordão.
era obediência. Então, quando alguém recebe uma direção para ser obediente a Deus, ele já começa, eu não acho que precisa disso tudo, porque eu acho que eu sou até bem melhor do que muita gente, porque eu até que isso, eu sou uma boa pessoa, não sei o que, não está em questão isso. Você pode ser a melhor pessoa do mundo e está indo para o inferno. Você está achando que ser uma boa pessoa na carne vai te botar no céu? Quem te falou isso na vida? A gente não faz as coisas, tudo que você faz como justiça própria, é como trapo de imundície, diz a Bíblia. Você faz as coisas por fé, porque Deus mandou fazer, porque está escrito. Essa história, eu sou uma boa pessoa, porque eu não faço mal para ninguém, é seu dever. Você não está fazendo nada demais. Ah, mas tem gente que não faz nem isso. Azar o dele, está pior que você, então. Está pior do que você. Porque você faz por justiça própria, e ele não faz nem por justiça própria. Está tudo pior, está pior ainda, está ficando pior. A gente faz por fé, porque a gente entende que isso glorifica a Deus. Porque você pode ser a melhor pessoa do mundo, digamos. E tudo que você está fazendo é para saciar um vazio, tentar resolver um vazio, é para poder, a motivação é exatamente essa, poder se gabar que você faz, é isso e aquilo. Você não vai a lugar nenhum desse jeito. A gente não vai para o céu porque nós temos boas obras. Nós vamos para o céu porque nós realizamos essas obras por fé. Porque nós entendemos que isso vem de Deus, e nós fazemos por fé, a nossa motivação é agradar a Deus, e não trazer justiça humana para nós, sermos aplaudidos ou vistos exatamente assim, como boas pessoas, mas que a gente diminua e Deus cresça sempre na nossa vida. Essa é a direção de Deus. Essa é a direção. E eu espero que eu esteja me fazendo entender, que você compreenda perfeitamente. Tudo que um cristão faz, ele não faz porque ele é bom, porque ninguém é bom por si mesmo. Deus é bom, nós não. O ser humano, se ele faz uma coisa boa, pode acreditar, tem uma intenção por trás. Quando não é por fé. E não adianta alguém dizer não, todo mundo, desde que o mundo é mundo. Ninguém vai lá e faz uma coisa por fazer, se não tiver uma motivação. E se a sua motivação não é agradar a Deus, ela não serve para nada. Isso é bíblico. O Naamã não queria compromisso com Deus, não queria compromisso com Israel, não queria compromisso com o profeta, ele não queria nada, ele queria ser curado da lepra. Algumas pessoas estão dessa maneira, ele não quer compromisso com Deus, ele não quer compromisso com a obra de Deus, ele não quer compromisso com nada, ele só quer dinheiro, ele só quer uma vida mudada, ele só quer um milagre, ele só quer aquela resposta, e Deus está dizendo para cada pessoa aqui, que Deus quer construir um relacionamento com você. Ele não quer que você viva apenas uma resposta, porque Ele tem uma vida plena. A lepra do Naamã, a cura da lepra do Naamã, poderia resolver um problema momentâneo, mas a vida dele ia continuar a mesma derrota espiritual de sempre, iria para o inferno. No entanto, aquele homem recebeu mais do que a cura da lepra. Ele foi salvo, ele passou a ter um relacionamento com Deus, ele passou a andar em integridade. E é isso que Deus quer de cada pessoa. Ele quer que você sofra uma transformação de vida. Que você o conheça, que você ande em integridade, que você ande pelas ruas do céu, se amanhã o arrebatamento acontecer, ou se o Senhor te chamar. Ele não quer que você passe a sua vida pulando de galho em galho, como muita gente até hoje
fala, eu sou evangélico há 20 e tantos anos, há 15, há 20, há 30. Ele não conhece a Deus. O caráter dele não foi mudado. Ele se acostumou a pular os processos. Toda vez que ele tem um problema, ele corre para resolver o problema. Ele deixa bem claro. Está resolvido o meu problema. Ele não precisa mais de Deus. Alguns ainda, para sentir melhor com a consciência, ainda dizem, não, inclusive o meu dízimo e a minha oferta, esse mês vai ser para aquele lugar que eu recebi. Para aquele lugar que eu recebi a minha cura. Porque é certo, eu recebi a minha cura lá, então eu quero pagar direitinho para não dever obrigação para ninguém. Você acha que Deus quer isso? Você acha que Deus está interessado nisso? Deus quer que você tenha um encontro com Ele. Ele não quer só curar a lepra, ou esse problema que significa uma lepra na sua vida. Ele quer te dar uma vida de verdade, Ele quer que você tenha uma vida de verdade. Ele quer que você o conheça e construa um relacionamento com Ele, como Naamã passou a ter. Ele construiu. Leia todo o capítulo 5 e você vai ver que história linda, como terminou Naamã pedindo para levar a terra de Israel, para ele poder oferecer os sacrifícios dele lá, a Deus, no país dele, que ele nunca mais ia se curvar diante de um outro Deus. Ainda foi lá e explicou para o profeta, olha, quando eu entrar no templo, é porque eu tenho que segurar no braço do meu Senhor, do rei, mas o Eliseu falou, fique em paz, deixando claro o que conta é que, o que está aqui, o seu coração mudou. Ele agora estava preocupado até em entrar com o rei e segurar no braço do rei, no templo pagão. Ele estava preocupado até com isso. Porque não era mais, o espírito dele tinha mudado. Ele não queria mais aquilo para ele. Eu vou até ler isso aqui para você, que eles não devem ter colocado, mas olha isso aqui, ó. Aqui, ó. E disse Naamã, já que não aceitas, no 17, o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas da terra, pois teu servo nunca mais, diga nunca mais, fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Olha que coisa forte. Era isso aqui, ó. Era isso aqui que ele queria. Era isso aqui, ó. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, vá em paz. Ó, mudou tanto, que ele lá em Israel já estava preocupado de ter que entrar no templo de Rimom para o rei apoiar no braço dele. Ele já estava preocupado. Olha o temor, olha como mudou o interior. Isso é mudança interna. Agora, o que não me afetava antes, me afeta. O que não me incomodava antes, você acha que o Naamã, antes de ter esse encontro com Deus, se incomodava em oferecer os sacrifícios aos deuses vários, ou em entrar no templo de Rimom, desculpe, e se curvar lá? Não, antes isso não incomodava, mas agora passou a incomodar. Por quê? Porque agora ele teve um encontro com Deus. Porque agora não importava mais, o que importava era agradar a Deus e não apenas receber uma cura. Agora ele tinha dentro dele um temor que antes da cura, antes dele se lavar no Jordão, antes dele ser humilde e se quebrantar diante da direção que ele recebeu, ele não tinha.
se o Eliseu tivesse feito tudo como ele havia pensado, o Naamã, idealizado, imaginado, o Naamã nunca teria tido um encontro com Deus. E é o que Deus está dizendo aqui para cada um. Tem um limite. Chega um ponto, chega num determinado ponto que Deus diz agora, é o seguinte: ou você vai ter um encontro comigo, ou você vai me conhecer, ou você vai ficar do jeito que você está. Porque eu não vou fazer nada na sua vida se você não se humilhar onde eu quero. Você vai ter que se humilhar, você vai ter que se livrar desse couro duro. Que só entra, porque quando o couro é duro, quando o odre é velho, a mentalidade é velha, até o vinho novo entrava, mas depois estourava quando começava a fermentar. É o que acontece com muita gente. A pessoa até pega a palavra porque é conveniente para ela. Ela só ouve a parte que importa. Mas a que não importa, para ela, na cabeça dela, ela descarta. E é por isso que ela não sai do lugar. Por isso que arrebenta, perde tudo. Você não pode pegar só o que te agrada, o que é conveniente para você, o que você julga, que essa parte vem de Deus para você. Você tem que abrir a sua mente para receber tudo. Ainda que naquele momento você não entenda, você deve buscar entender, porque não veio por acaso. Veio para te dar um norte, para te colocar no caminho certo, para te levar a uma construção de uma vida realmente abençoada. Não ilusão, fantasia, e nada de... Deus quer que você construa uma vida de verdade, uma vida abençoada, que você desfrute daquilo que é promessa dele. Mas você não vai. Isso não acontece, não tem como acontecer. Se você não decidir, não vou mais, esse odre velho não vai mais, eu não quero mais ser assim. Essa velha mentalidade chega, agora eu vou deixar a palavra entrar. Porque o Naamã chegou lá com a velha mentalidade, pronto para fazer tudo, e fez do mesmo jeito que ele sempre fez, só que ali não funcionou. Porque pela primeira vez, pelo jeito, ele encontrou alguém que não estava à venda. Alguém que não era manipulado. Alguém que não estava nem aí para os presentes, nem para o anel, e nem para a carta do rei, nem para as suas credenciais. Alguém que se importava com algo muito mais importante, algo muito mais profundo, que era aquele homem ter um encontro com Deus. Quantas pessoas será que o Naamã já tinha comprado na vida dele? Se você consegue comprar alguém, essa pessoa está com você só por algum motivo, ela não se importa com você. E sabe por que Deus não está vendo e nem suas promessas? Porque Ele se importa com você. Quando nós encontramos alguém, como ele encontrou aqui o Eliseu, que não deu a ele aquilo que ele estava acostumado a receber, ele não gostou. Só que pela primeira vez ele encontrou alguém, tirando a moça que ele tinha levado escrava, que poderia ter ignorado, mas ela deu a ele a direção, procura o profeta que está em Israel. Ele encontrou alguém que realmente se importava com ele, que deu importância à vida dele, mandou ele fazer algo eficaz, se humilha, se lava no Jordão. Esse se lavar no Jordão significa uma atitude totalmente inusitada, algo que você não espera, mas é o que vem. Como é que a minha vida vai mudar? Se humilhando, mudando o que está dentro.
abandonando esse orgulho, essa arrogância, essa velha mentalidade, tudo isso que você até hoje achou que é o que vai te levar a algum lugar e que funciona, mas que está te mantendo no mesmo lugar, mas que o diabo, muitas vezes, quer fazer você acreditar que você está tendo algum avançozinho, e, na verdade, a sua vida é só andar em círculos. Não tem um avanço, coisa nenhuma. Porque enquanto não muda dentro, não vai mudar fora. E quando Deus começa a trabalhar mudança interna na gente, todo mundo deveria glorificá-lo. Porque a única coisa capaz de realmente levar uma pessoa a uma vida vitoriosa é a mudança interna. Eu desafio uma pessoa a dizer que existe alguma outra forma de viver em Cristo que não seja através de uma mudança interna. Eu ia falar do Zaqueu, e deixo para outra ocasião, mas o que o Zaqueu tinha? Não tinha credibilidade, não tinha respeito de ninguém, ele tinha dinheiro. Por que ele foi capaz de abrir mão de uma fortuna para obedecer a Deus? Porque ele entendeu que o que ele tinha era tão miserável que não valia o que ele precisava. Entendeu o que eu estou dizendo? O que ele tinha era tão miserável que a mudança interna era o que ele precisava. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter, muito pelo contrário. Todo mundo deve querer uma vida próspera e abençoada. Eu sou uma das incentivadoras, porque eu tenho respaldo bíblico para isso. Mas da maneira de Deus. Eu jamais vou ensinar a você uma coisa que eu não encontro na Bíblia. Se você muda o que está dentro, você dá condições para Deus abençoar tudo que você fizer aqui fora. Todos os seus passos de fé tendem a ser abençoados por Deus quando você crê nisso e trabalha dando a Deus, trabalha a sua parte interna dando a Deus o que Ele está pedindo. E isso é uma bênção para todos nós. Coloque-se de pé, por gentileza. Coloque a sua mão no coração um momento de seguirmos em frente. Mudança interna. Quantas vezes você já ouviu sobre isso, certamente? Talvez não sei, está ouvindo agora. Mudança interna. Não ignore as mudanças que Deus vem requerendo de você internamente. E não se intimide. E não deixe ninguém te intimidar. Faça o que é preciso fazer, obedeça a Deus. Dê lugar às mudanças que precisam acontecer dentro de você. Eu poderia dar N exemplos, mas pega todas as reuniões que sempre Deus fala conosco sobre mudança interna. Não deixa nada passar. Trabalhe o que precisa ser trabalhado. Não aceita mais ter essa mentalidade velha, esse odre, ser esse odre velho. Que vem a reunião, ouve, e ouve, e algumas coisas nem ouve. Gente, estar na igreja é preciso.
mas estar na igreja ou absorvendo a palavra. Se você não estiver na igreja, nem essa oportunidade você tem, mas se você está na igreja e não deixa nada entrar, o que está adiantando? Onde você vai parar? Você precisa estar aqui com a sua mente aberta. E cada reunião deveria mudar radicalmente a sua vida. Cada reunião deveria mudar radicalmente a sua vida. Porque cada reunião vem com uma unção e um poder capaz de nos impactar de uma forma. É uma direção que você recebe. Então, você, para não atrasar a sua vida, o que cada um tem que fazer? Tem que sair decidido a praticar. Porque senão, o que acontece? O tempo vai passando. E as pessoas ficam esperando que as coisas vão mudar, sem que elas tenham que mudar, sem que elas tenham que fazer nada. Acontece que não é assim que Deus trabalha. Uma coisa, gente, é quando nós chegamos no Evangelho. Eu lembro lá atrás, quando eu cheguei no Senhor, é como um bebezinho. Você não fica bravo com ele quando ele faz cocô, quando ele vomita, quando ele acorda de madrugada. Ele é um bebê. Ele é um bebê. Então, quando nós chegamos, bebezinhos na fé, você abria a Bíblia e falava com Deus: fala comigo agora, Senhor. Ele falava. Você pegava a caixinha da promessa, a mesma coisa. Você pedia para Ele um socorro em algo, Ele logo te dava aquele retorno. Aí o tempo vai passando, Deus nós como uma criança cresce, e ela, quando ela toma uma idade, você não dá mais a ela. É louco você tratar uma criança de 5 anos como uma criança de 1. Ele começa a falar igual nenezinho, você acha aquilo bonitinho. Você está impedindo de crescer. Você está impedindo de amadurecer, de assumir responsabilidade, daí para frente aos 10, aos 15. Como um dia, uma senhora veio e me diz que a filha dela, de 15 anos, mamava na mamadeira. E ela estava... ela disse para mim: eu queria que a minha filha assumisse responsabilidade, mas ela sempre foi meu bebê, a senhora veja, até hoje eu faço a mamadeira para ela. Eu falei: nossa, que maravilha, a senhora quer que a sua filha assuma responsabilidade na escola, com a casa, com tudo, e a senhora de manhã cedo vai lá e faz mamadeira para ela e dá para ela dormindo na cama, para ela não ter que levantar. A senhora está realmente criando um adulto, né? A senhora quer uma coisa, dando a ela uma leitura completa, fazendo coisas que ela faz uma leitura completamente diferente. A senhora não quer uma mulher, uma moça de 15 anos na sua casa. A senhora quer um bebezinho de 1 ano. E a senhora que não despertou. A senhora tem o que a senhora está criando. Deus não faz isso conosco porque Ele nos ama. Deus não vai dar mamadeira para um adolescente de 15 anos. Deus não vai trocar a fralda de um adolescente. Ele não vai. Ele nos ensina a crescer.
Deus tem trabalhado o crescimento de cada um, sabe por quê? Porque Ele quer que você tenha progresso, Ele quer que a sua vida seja abençoada, Ele não quer que você seja um cristão derrotado, infeliz, frustrado, que se gaba de uma espiritualidade que não te leva a lugar nenhum, que diz todo dia que tem promessas e que tem todos os dons, só não tem resultado na vida. Esse evangelho religioso, que as pessoas só se preocupam em parecerem espirituais, e eu tenho promessas, e eu tenho isso e aquilo, e eu tenho isso e mais isso, mas não tem resultado, está errado. Para você ter resultado, tem que mudar o que está dentro. Deus nos quer maduros, andando em retidão, andando em integridade, crescendo. A Bíblia diz: cresçam em tudo. Quando eu era menino, andava como menino, eu discorria como menino, mas agora que eu sou adulto, eu não posso mais andar como menino. Tem a passagem que ainda fala: eu não posso dar a vocês um alimento sólido, porque vocês agem ainda como imaturos. Sabe o que significa? Deus não está podendo fazer coisas maiores na vida de algumas pessoas, porque elas são imaturas, elas agem como bebezões na fé, crianças mimadas, e Deus não vai dar coisas de adulto para meninos. Deus não seria irresponsável, porque, sabe por quê? Se Deus fizer algumas coisas na vida de algumas pessoas, Ele arrebenta com a pessoa. Porque imagina uma pessoa que é carnal, que leitura que ela vai fazer se Deus abençoar a vida dela sem que ela mude o que está dentro? Ela vai continuar sendo mais carnal ainda. Algumas pessoas, a verdade é uma só, viu, gente? Aqui tem gente com problema financeiro, e isso Deus me manda falar aqui agora, com problema financeiro, que se Deus te der toda a grana que você precisa, todo o dinheiro que você precisa, você vai voltar a pecar igualzinho da outra vez que Ele te deu e você só usou para o pecado. Você vai deixar Deus em segundo lugar, em terceiro, porque você não quer um relacionamento com Deus, você quer uma vida financeira estruturada. Mas você não está errado em querer uma vida financeira estruturada, como Naamã também não estava errado em querer a cura dele. Só que Deus tinha muito mais do que a cura da lepra para o Naamã. E Deus está tentando fazer você entender isso. Eu não quero te tirar nada. É que eu tenho muito mais do que uma boa quantia na sua conta bancária. Eu tenho uma vida de verdade para você. Deus não quer que você viva a vida apagando incêndios. Ele quer que você construa uma vida sólida. E algumas pessoas, se não trabalhar as mudanças que precisam trabalhar internas, sabe o que vai acontecer? Ele ganha dinheiro e perde. O seu problema, alguns acham que o problema é dinheiro. O problema não é, porque você pode ganhar dinheiro e perder. Se administrar mal, perder, não saber usar, não saber cuidar, não saber lidar, se arrebentar, só correr para o pecado. Você sabe o que eu falei outro dia ainda com meu filho? Que eu agradeço muito a Deus por todo o processo que Ele tem me feito passar. Porque todo mundo é humano e é cheio de falhas. Porque tudo que vem foi em cima de um processo e de um aprendizado, inclusive com os erros dos outros. Porque você vai vendo o que cada um faz, depois vai e tem que voltar. Você pensa, aí ó, está mais do que certo, é melhor você ir de uma vez só, do que você ir e depois ter que voltar. Alguns nem têm força mais para retomar depois. Construir uma vida no Senhor, sólida, à base de maturidade, crescimento.
crescimento, maturidade. Porque não são poucas as pessoas que fracassaram na melhor fase da vida, quando elas não tinham, estava na fase mais confortável em todos os aspectos. Elas não tinham caráter para sustentar aquilo, não tinham maturidade para sustentar aquilo, arrebentaram. Que maravilha você saber que você está passando, não cortou um processo, não cortou a cruz no meio, não pulou nenhum processo e vai chegar lá no tempo certo, com o aprendizado certo, com a estrutura para continuar progredindo. Agradeça a Deus, viu? Pelos processos da sua vida e pelas oportunidades de crescer, porque isso te impede de sofrimentos grandes. Porque eu sempre gosto de lembrar que uma coisa é você chegar lá, você não tem e chega lá, outra coisa é você agora ter honra, ter isso, ter aquilo, e depois você ter que voltar. Tanto é que você olha aqui o Naamã, quase que aceitou morrer com lepra, porque era difícil demais para ele ser contrariado, ter que se humilhar, não ser tratado como ele achava que ele tinha que ser, porque a vida inteira ele aprendeu a construir a vida dele, a fazer as coisas com aquela mentalidade. E quando aquela mentalidade foi rejeitada, para ele foi o fim do mundo. Você vê que foi mais importante para ele do que a própria cura da lepra, porque ele foi embora. Ele estava decidido a viver leproso, do que se submeteu à direção que o homem de Deus deu a ele. Você vê que algumas pessoas, por isso que eu falo para você que o orgulho é uma das armas mais perigosas do diabo. Por causa do orgulho, o que tem de gente vivendo uma vida miserável não está escrito. Miserável. Mas não tem que ser assim. Pegue essa palavra para a sua vida, que ela muda a vida de qualquer pessoa, se a pessoa quiser. O Naamã saiu dali uma outra pessoa. Você pode sair daqui uma outra pessoa e ter resultados completamente diferentes na sua vida. Ó Deus Todo-Poderoso, eu agradeço ao Senhor por tudo que tem feito. Passa do teu sangue sobre cada vida que aqui está. Queima cada uma do alto da cabeça à planta dos pés. E eu quero repreender, meu Deus, toda a cegueira que ainda leva essa pessoa a manter esse odre velho, essa velha mentalidade, essa dureza. Quantas pessoas que estão como odres velhos, um couro duro, rígido, que não cede mais para nada, e por isso estão sofrendo, tudo que entra arrebenta, está só arrebentando, meu Pai. Cobre a cada um com teu sangue, que essa mentalidade de odre velho seja arrancada, essa velha mentalidade, esse orgulho que muitos têm carregado, que está desgraçando com a vida. Quantos que por causa de orgulho não aceitam, meu Deus, que precisam mudar o que está dentro, não pedem ajuda, não aprendem mais, acham que não tem mais nada para aprender, que já sabem tudo. Quantos, meu Pai, que função do orgulho, estão vivendo uma vida leprosa, uma vida miserável. Oh meu Deus, quantos cristãos que estão completamente derrotados, mas porque são leprosos. O orgulho é uma lepra que tem desgraçado com muitas pessoas. O orgulho tem mantido muitos no mesmo lugar. Por falta de orgulho, a pessoa não se humilha, não perdoa, não admite que está errada, não pede ajuda, não se deixa ensinar, não aprende mais nada, nada mais entra, são mentes fechadas, mentes duras, coros duros, oh meu Deus, odres velhos. E o Senhor está dizendo: eu quero fazer na sua vida, eu não quero que você termine a sua vida frustrado, você frustrado, derrotado, infeliz. Eu quero fazer na sua vida, mas quantos que não cedem, agem dessa maneira, meu Pai, não vai entrar, não tenho nada a
aprender, não vou pedir ajuda, eu morro, mas não peço ajuda, eu morro, mas não me humilho, não perdoo, não, eu morro, mas eu prefiro morrer leproso, eu prefiro ir embora, do que aceitar isso. Eu não vou me humilhar, eu não vou mergulhar no Jordão, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou ceder para isso, eu não vou ceder para aquilo. E por causa dessa mentalidade, tem muita gente, Senhor, leprosa, morrendo leprosa, com problemas, sem solução, andando em círculos, frustradas, porque essa é a cabeça. Não vou ouvir, não quero ouvir, não vou ceder, não vou admitir, não vou me curvar, não vou aceitar, não vou pedir ajuda, não vou aprender, não tenho nada para aprender, nada vai entrar, estão sendo roubadas, Pai. Eu repreendo essa cegueira, essa lepra, esse orgulho, eu ordeno que saia, tudo que bloqueia a mente dessa pessoa, tem bloqueado a vida dela, tem estragado com a vida dela, saia, em nome de Jesus Cristo. Quando não muda dentro, não muda fora. Oh meu Deus, o Naamã estava leproso e era resultado do que estava acontecendo com ele dentro. Aquele orgulho fez com que aquela lepra estourasse no corpo dele. Quantos que por causa do orgulho estão com problemas que são verdadeiras lepras aqui fora? Ó Deus de Israel, liberta cada um dessa cegueira, desse odre velho, desse orgulho, dessa lepra, dessa religiosidade que não leva a lugar nenhum, dessa inflexibilidade, dessa dureza. Liberta, Senhor. Passa do teu sangue agora, e liberta agora, porque eu não tenho dúvida que o Senhor está dizendo: eu quero fazer, eu posso fazer, eu vou fazer na sua vida, eu tenho poder, basta uma palavra minha, basta uma palavra, eu mudo tudo isso. Mas eu quero mais do que te curar da lepra. Eu quero que você tenha um encontro comigo, eu quero que você me conheça, eu quero que você tenha um relacionamento comigo. Eu não quero que você mais uma vez estique essa carnalidade, mas que você estique a sua fé. Ajuda cada um a entender, Pai, porque alguns têm esticado apenas religiosidade, carnalidade, mas não têm esticado a fé. E o Senhor vem falando sobre isso. O Senhor não quer, Senhor, que Ele conheça mais uma igreja e ouça mais uma palavra. Chegou a hora dessa pessoa ter um encontro com o Senhor, porque o Senhor está dizendo: eu posso fazer, é muito, muito mais por você. Não é uma coisinha, não tem só a solução desse problema aí, não. A lepra era impossível, não tinha cura. Mas o Senhor não queria só operar aquele milagre, daquela bênção. O Senhor queria que Ele se tornasse uma bênção na sua vida, nas suas mãos. Como o Senhor disse, uma das promessas para Abraão foi essa: e tu serás uma bênção. O Senhor nos chamou para sermos bênção. Uma bênção na sua vida, na sua obra, na vida das pessoas, no seu reino, para sermos bênçãos. Então, meu Deus, eu oro nesse dia, porque eu não tenho dúvida que o Senhor está dizendo: eu posso fazer, eu vou fazer, mas eu estou te levando para um nível muito maior do que isso, muito mais alto. Mais do que te curar da lepra, mais do que dar a solução desse problema, que eu posso, é fácil, eu sou todo poderoso, para mim basta uma palavra e eu mudo tudo isso. Eu quero que você tenha um encontro comigo, eu quero que você me conheça de verdade, não de forma religiosa, mas que você tenha um encontro comigo. É isso que eu quero. Eu não tenho dúvida que o Senhor está falando isso. Eu vou te dar essa vitória. Eu não tenho dúvida que o Senhor está dizendo para essa pessoa: eu vou te dar essa vitória. Mas primeiro, você vai realmente nascer de novo. Você vai andar como nova criatura.
Eu quero que você ande como nova criatura, que você seja a bênção, que você seja o nascido de novo, não apenas aquele que foi e desceu as águas, mas nem sabia o que estava fazendo. É uma mudança interna, mudança de caráter, de visão, de espírito, de visão, de fé. Andar em integridade, em retidão. Mudança na forma de pensar e, consequentemente, na forma de decidir a vida, de agir na vida, de conduzir a vida. Oh, meu Deus, socorra cada um com entendimento maduro, crescido, próspero, porque mais do que qualquer coisa, nós precisamos de uma vida espiritual próspera, rica, abundante, porque assim todo o resto vai prosperar na nossa vida, meu Pai. Abençoa cada um e que nenhum saia da mesma forma. Que mudanças e transformações estejam acontecendo aqui na mentalidade, na visão de cada um, porque eu sei que quando muda dentro, muda fora. Toda vez que muda dentro, muda fora. É isso que o Senhor tem nos falado, e eu sei o que eu estou dizendo. Quando muda dentro da gente, quando passa a acontecer uma mudança interna, a vida da gente aqui fora toma outro rumo. Eu tomo posse, meu Deus, e abençoo a vida de cada um. Abençoo no trabalho, peço socorro, peço, meu Deus, respostas, peço mudanças. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha até cada pessoa, meu Deus, e atue nas necessidades, socorra cada um, porque o Senhor ama cada um grandemente. Eu abençoo cada vida e declaro mudanças, milagres, socorro, que essa pessoa atinja o propósito, que ela viva, meu Deus, em conformidade com a sua palavra, e que ela desfrute do seu poder na vida dela, que as suas promessas se cumpram na vida dela, e que ela te conheça, não de ouvir falar, mas de andar contigo, que ela te conheça profundamente, que ela tenha um encontro com o Senhor como Naamã teve, de verdade. Ele foi em busca de uma cura e saiu de lá transformado, para a glória do teu nome e a alegria da vida dele para sempre. Obrigado, meu Pai, porque quando Naamã chegou em Israel, ele era um arrogante, um orgulhoso, um carnal, mas quando ele saiu pronto para levar a tua luz para a Síria, e por onde ele passasse, meu Pai, a vida dele mudou, meu Pai, porque certamente muitos depois viram ele oferecendo sacrifícios ao Senhor. O homem que antes oferecia tantos deuses, depois levou 2 mulas de terra de Israel para oferecer ofertas somente ao Senhor, holocaustos ao Senhor, porque agora ele te amava, ele te conhecia, e ele ia te reverenciar na Síria, e por onde ele passasse, ele ia ser uma luz por onde passasse, meu Pai. E é isso que o Senhor tem buscado de cada um de nós, luz, um exemplo. Que adianta eu dizer que sou cristã e não represento bem o Senhor. O Senhor espera que cada um represente bem o Senhor por onde passar, meu Pai. É exatamente isso. Obrigada por tudo, ó Deus de Israel. Eu agradeço por essa reunião, por essa mensagem e por todas as mudanças que eu sei que estão acontecendo aqui hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.